Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. São 9 horas da noite. Live Mulheres Posicionadas. Eu faço às 20 horas, toda segunda-feira. Porém, hoje nós tivemos problema aqui para fazer a live. Primeiro lugar, a convidada que eu marquei, que é a pastora Alessandra, ela não estava conseguindo acessar, porque onde ela mora, onde ela está agora, faltou energia, luz. Então ela não conseguiu entrar. E aí eu tava fazendo aqui, falando com as pessoas, porém, eu já expliquei, fiz até um story pra falar sobre isso, né? E a Clara tava me ligando aqui, eles ficam ligando, né? Pra oferecer, mudar plano, enfim, só a graça. Só que eles ligam insistentemente. Então, quando liga e você tá fazendo live, atrapalha um pouco a live assim, fica mudo por um tempo, enfim. Só a misericórdia, só a graça de Deus. Mas agora, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Já orei aqui, já repreendi todo o mal. Porque, amados, eu faço essa live já há muito tempo, né? Quase 2 anos, toda semana, sem cessar. Então, hoje também não vai ser diferente. Não conseguimos fazer às 20, mas a Bíblia diz, né? O homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, vamos que vamos. Tá me ouvindo, gente? Perfeitamente? Me fala aí. Sejam bem-vindas. Deus abençoe abundantemente. Live Mulheres Posicionadas. E eu tava explicando isso, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, aqui nessas lives é uma forma da gente ministrar a palavra, de trazermos testemunho, de fortalecermos de alguma forma a fé uma da outra, direcionar as vidas com aquilo que o Senhor tem direcionado. Louvado seja Deus. Amém. Então, hoje não vai ser diferente, né? Eu tô esperando a Alessandra entrar, a pastora, já vou convidar ela aqui, mas de qualquer forma, gente, eu vou falando com vocês aqui, a gente vai ministrando, a gente vai falando a palavra, vai convidando alguém para estar conosco, né? Vai convidando outras mulheres para estarem aqui conosco, que vai ser uma bênção. E o importante é que falar de posicionamento, falar sobre mulheres é muito gostoso, né? Porque quando a gente se posiciona, a mulher, ela tem um papel fundamental na sociedade em geral. A gente gera a sociedade, nós geramos as pessoas, nós influenciamos a nossa casa, os nossos filhos, nós conduzimos muitas coisas também no nosso trabalho e assim o Senhor tem feito na obra de Deus também. Então é muito bom falar com mulheres e sobre posicionamento. E enquanto a Alessandra não entra, vou falar sobre o que eu estava falando na live quando ela caiu, né? A mulher do fluxo de sangue. Quem tá aí conosco vai ouvir de novo uma parte aqui que a gente estava ministrando, né? Eu estava dizendo que a mulher do fluxo de sangue na Bíblia, ela é uma mulher que ela não tem nem nome, não fala o nome dela aqui, não fala a mulher tal que tinha um fluxo de sangue, não fala. Então é uma mulher que, apesar de não falar o nome dela, falou sobre o que ela fez, o posicionamento que ela tomou, a direção que ela deu para a vida dela, mudou a história dela, mudou o restante de vida que ela tinha. E tenho certeza que gerou muito testemunho, gerou alegria para a família dela, para a vida dela, para os amigos dela, principalmente para ela em própria. Então a palavra fala aqui em Marcos, Mateus e Lucas sobre essa mulher, né? Vou ler aqui mais uma vez, Marcos 5:25 diz: certa mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue, 12 anos. Havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando, antes indo a pior. E ouviu falar de Jesus, veio por trás dentre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que virtude saíra dele mesmo, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada
desse mal. Louvado seja Deus. Então, eu quero trazer para você agora um pouco sobre essa mulher, sobre esse posicionamento, sobre a mudança que essa própria pessoa trouxe para sua vida. A Bíblia diz que ela tinha 12 anos padecendo de uma enfermidade que era o fluxo de sangue, ou seja, a mulherada que está aí me escutando, a gente quando fica, né, naquele período menstrual ali, a gente fica 7 dias, 3, 5 dias, 10 dias, algumas mulheres, né, cada uma tem um ciclo, porém, vai embora, acaba, aí no outro mês, enfim, essa mulher não. Veio e nunca mais acabou. E ela ficou 12 anos com esse fluxo, com essa hemorragia, com esse problema na vida dela. 12 anos. E assim, era muito diferente de agora, os 12 anos da vida dela, porque hoje, se você ficar com hemorragia e tudo mais, você vai ao médico, mas você consegue acessar as pessoas, conviver em família. Apesar de que é uma luta, uma dificuldade, mas ela não. Naquela época, a sociedade considerava impura a mulher quando ela estava nesses dias. Então, quando ela estava nesse período menstrual, nesse período de sangue, né, saindo ali sobre ela, ela tinha que ficar isolada das pessoas. Então, você imagina uma mulher com 12 anos naquela situação. Ela não podia conviver como você convive normalmente com as pessoas. Ela era considerada impura, imunda. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Todas as pessoas que acessavam a ela, tocavam nela, eram impuras, né? Por causa daquela época, daquela lei. Mas, meu irmão, o mais forte dessa palavra é que ela não tinha mais condição. Ela já estava assim, imagina, olha, porque eu gosto de me colocar no lugar dos personagens bíblicos. Eu gosto de imaginar eu lá naquela cena. Você imagina na situação dessa mulher. Você não tem mais esperança uma pessoa dessa. Não tem mais força. Além de força física, ela não tinha mais força para fazer nada. Desânimo, prostração, frustração. Por que só acontece isso comigo? Enfim, tantas coisas podiam ter sido geradas naquele coração. A gente não consegue nem imaginar. Se eu perguntar para você e começa a escrever o que você acha que ela estava sentindo, nós vamos ter aqui uma lista de sentimentos ruins que aquela mulher estava sentindo. Por viver naquela situação por tanto tempo. E aí, mas o que eu acho mais legal, assim, essa história é muito incrível, é muito extraordinária, é que ela ouviu falar de Jesus no versículo 27. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que cegos estavam vendo, que paralíticos estavam voltando a ter convivência com as pessoas porque eles estavam sendo curados, mortos eram ressuscitados. Então ela estava ouvindo falar das coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo no caminho, aonde ele estava andando, aonde ele estava passando. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde Jesus chega, aquele ambiente, aquelas pessoas, elas nunca mais serão da mesma forma. O que Jesus toca é transformado. Aonde ele fala, né? Ele falou com Lázaro dentro do sepulcro. Sai para fora. E o morto teve que ouvir a voz de Jesus. Então tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, aonde ele passa, aonde ele entra, nunca mais esse lugar é o mesmo. Então ela ouviu falar das coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo e ela tomou uma decisão. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Você entende que ela correu riscos porque ela era considerada imunda, ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia estar ali naquele lugar, ela não podia, pela lei dos homens, mas pela fé. A fé move montanhas, muralhas. Pela fé você pode chegar aonde você quiser. Pela fé você pode acessar o impossível, o improvável. Pela fé você pode andar sobre as águas. Pela fé você pode determinar coisas e essas coisas acontecerem. Pela fé, o extraordinário de Deus, o milagre de Deus se estabelece na nossa vida. Então, quando você crê, né? Coisas grandes acontecem. E ela creu, ela acreditou, mas ela não ficou só na fé. E é muito incrível isso, porque às vezes as pessoas ficam só no crendo. Ah, eu creio, eu acredito, tudo bem. Mas não, ela tomou uma decisão e ela fez. E aí eu vou trazer para o posicionamento. Mulheres posicionadas é o nome dessa live. Ela se posicionou. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas ela não ficou só no si. Tantas pessoas ficam no si. Ah, se eu fizer, se eu for, se eu falar, se, tira esse si.
e faça aquilo que o Senhor está determinando para a sua vida. Porque quando você faz, quando você age, quando você se posiciona, quando você realmente toma uma decisão, coisas extraordinárias acontecem, mudanças incríveis acontecem. O Senhor, Ele é Deus que cura a enfermidade. O Senhor é Deus que transforma situações, que restaura lares, que liberta cativos, aleluia, que dá visão aos cegos. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu não sei o que você precisa. Vocês que estão na live, sejam bem-vindas, amadas, queridas. Sejam bem-vindas. E eu já quero dizer para você, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, que o Deus que é poderoso, que me fez uma mulher estéril, gerar filhos, abriu a minha madre, eu tenho filhos hoje, porque o Senhor um dia tocou e fez da estéril mãe de filhos. Esse Deus que fez na minha vida, esse Deus é um Deus que faz na vida de quem precisa. Se você tem alguém que precisa de socorro, clame ao Senhor, não desista. Se você tem uma situação na sua vida que, meu Deus, eu tô cansada, não aguento mais, não desista. Vai pro altar, vai pra oração, vai pra consagração. Não desista, porque as pessoas podem dizer pra você, olha, é impossível. Não, isso aí tá morto, já era. Vai, parte pra outra história, pra outra situação, pra outro trabalho, pra outro relacionamento, pra outras amizades, pra outra cidade. Mas o Senhor diz pra nós, louvado seja Deus, que o que Ele faz, o que Ele determina no nosso coração, se a gente crê, Ele pode trazer à tona, Ele pode trazer de volta, Ele pode trazer, sabe, Ele pode fazer. Isso que eu quero que você entenda, Ele pode fazer, Ele fez na minha vida. Eu esperei 8 anos, verdade. 8 anos estéril, não, a vida inteira estéril, né? Mas 8 anos sabendo que eu era estéril e tentando engravidar, mas Deus fez. Eu tenho filhos para a glória de Deus, porque Ele ouviu as orações, porque Ele tinha um propósito. Então eu acredito que esse mesmo Deus pode operar qualquer coisa se tiver na vontade dEle. Então essa mulher do fluxo de sangue, eu acho que ela teve essa fé, eu creio que ela teve essa fé, porque ela... Olha o que ela fez, que loucura para os homens. Ela não podia chegar perto das pessoas. Olha, entra comigo nessa história para você ver, extraordinário, né? Ela não podia chegar perto das pessoas, mas ela foi lá por trás. E ela, por debaixo, assim, né, na humilhação mesmo, assim, bem ali escondidinha, tocou por trás, nas vestes, na orla da veste, no cantinho, lá embaixo de Jesus. Ela só tocou, ela não falou nada. Ela não gritou, ela não fez escândalo, ela não, sabe? Ela só tocou lá embaixo, ninguém estava vendo, na humilhação. Quando a gente se humilha na presença de Deus, Ele nos exalta, humilhai-vos, né? Eu tenho falado tanto isso aqui nas lives. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Sabe o que ela fez? Ela foi lá embaixo, ela se humilhou, ela tocou e o Senhor curou. Na mesma hora, olha que incrível, eu gosto de ler, tá, gente? Pra você ver, ó. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Louvado seja Deus. Quando ela tocou, imediatamente ela tocou, ela sentiu estancar o sangue. Olha que coisa incrível, eu fico emocionada de falar, de imaginar essa cena. Uma mulher há 12 anos, sem esperança, sem expectativa, e de repente ela toca, e quando ela toca, imediatamente Jesus faz algo. Olha, ela foi muito corajosa, eu fico pensando, né? Ela foi muito corajosa, ela foi decidida, ela foi determinada, e ela influenciou pessoas. Por quê, pastora? Por que ela influenciou pessoas? Porque você imagina que Jesus parou tudo. Se coloca aí nessa cena, amados. Jesus parou tudo e falou assim, quem me tocou? Ficou olhando para um lado, para o outro. Sabe porque ele sabia, né? Lógico, mas quem me tocou? E aí os discípulos, não estou entendendo, mestre. O que está acontecendo? Todo mundo te tocou. Todo mundo está te tocando. E aí ficaram, né, naquela agonia, naquela coisa. Não, tá todo mundo tocando, tá todo mundo... Todo mundo tá te apertando porque a gente tá aqui, né? Eu acho que eles começaram a falar um monte de coisa nesse sentido. Senhor, como assim, Senhor? O que tá acontecendo? E amadas, compartilha aí esse programa com alguém para outras pessoas assistirem conosco. Essa palavra, amadas. E aí o que aconteceu? Todo mundo, né? Enquanto Jesus falou isso, ficou todo mundo olhando para ele sem entender nada, porque tinha uma multidão. Jesus não andava. Onde ele estava tinha multidão. Curiosos, os discípulos, os fariseus que queriam só saber para julgar de alguma forma, enfim, tinha tudo que era gente, mas tinha gente, amados. Os que precisavam de cura, libertação, socorro, mudança, enfim.
E aí, de repente, olha que coisa incrível. Quem me tocou? E os discípulos, mas está todo mundo tocando. E ele falou, não, quem me tocou? E ela falou, temendo e tremendo, né? Diz aqui no versículo 33. Eu toquei. E aí ela contou toda a verdade. E aí quando ela conta toda a verdade, a Bíblia não está falando o que ela disse. Mas eu acredito que ela contou. Olha, eu era uma mulher, tinha 12 anos, estava passando por isso. Gastei tudo o que eu tinha nos médicos, meus familiares não puderam me ajudar, meus amigos. E agora eu estava vivendo isolada, mas eu ouvi que o Senhor estava passando aqui, eu ouvi o que o Senhor estava fazendo. E eu acreditei, eu vi, enfim, ela deve ter contado tudo, morrendo de medo, insegura, né? Temendo e tremendo, como diz a Bíblia. Mas o Senhor se alegrou da coragem, da ousadia, da fé daquela mulher. E a palavra que o Senhor deu para ela foi: filha, chamou ela de filha, a sua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Você está entendendo o que um posicionamento faz? Olha, você que está me escutando, que está aqui na live, né? Você que está entrando agora. Um posicionamento, ele muda a história da vida de alguém. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se posicionou com fé, com muita coragem. E a história dela foi mudada. Agora ela recebe milagre, agora ela recebe cura, agora ela recebe transformação, agora ela tem uma oportunidade de conviver em família, agora ela vai restituir sua vida, restituir seus planos, seus sonhos, enfim. Quem sabe ela tinha tantos projetos no coração que estavam mortos, que estavam ali meio que parados, porque que projeto que eu vou fazer numa situação dessa, né? Ou seja, ela não tinha nem como a força para pensar em projeto e sonho se ela não tinha nem saúde para isso. Sabe quando você não tem nem força para sonhar, porque tem coisas sugando você, tem outras situações deixando você abatida, mas hoje eu quero dizer para você, volta a sonhar, volta a crer, volta a confiar. A palavra de Deus, amadas, ela é muito clara, que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, tão somente creia, tão somente confie, tão somente entenda que o Senhor é Deus que faz todas as coisas. E, juntamente com essa palavra aqui, tem a palavra de Jairo, que quando o Senhor, eu falei aqui, creia somente, eu lembrei, né? Jairo chegou antes da mulher do fluxo de sangue. Jairo era um homem, amados, que a Bíblia diz aqui, olha, que ele chegou lá, um dos principais da sinagoga. Ele chegou diante de Jesus e falou, olha, minha filha está quase morrendo. E o mais assim, interessante dessa palavra é que, quantos anos tinha a filha dele? 12 anos. O tempo que a filha de Jairo tinha de vida, a mulher do fluxo de sangue tinha de dor e sofrimento. Você está vendo que o tempo na vida de cada um é diferente? Às vezes você pensa assim, nossa, eu estou vivendo uma situação tão difícil. Tem gente que está vivendo o mesmo tempo de situação, às vezes, tão difícil quanto você, ou não. E aí Jairo, ele tá ali, Jesus fala, eu vou com você, enfim, tá. No meio do caminho, a mulher chega lá e faz toda essa cena. E Jairo ficou olhando para aquilo ali, tava todo mundo já dizendo, desiste, não incomoda o mestre, sua filha já morreu. E aí Jesus, no meio de tudo aquilo ali, ele olha para o rosto de Jairo e fala assim, não temas, crê somente. Olha, uma voz de comando de Jesus, se você receber ela e guardar no seu coração, ela muda tudo. O Senhor, ele dá vozes de comando para nós, pode prestar atenção. Ele deu uma voz. As vozes que Jairo estava ouvindo morreu, não tem mais jeito, desiste, não importune mais o mestre, chega disso, enfim. Mas o que acontece? Agora o Senhor olha para ele, nos olhos dele e fala, não temas, creia somente. Essa voz de comando entrou com força no coração de Jairo. Tirou o medo, tirou a insegurança, tirou a aflição. Aquela voz de comando entrou e ele acreditou em Jesus e eles foram juntos para a casa de Jairo. A mulher foi curada, ele viu o extraordinário acontecer na vida daquela mulher e aquela voz de comando ficou ali. Você está entendendo, amados, a voz de comando? Eu tenho certeza que Deus tem dado vozes de comando para você, para vocês que estão assistindo. Escuta essa voz e silencia todas as outras vozes que diz que não vai dar, que não pode, que não tem jeito, que silencia essas vozes e escuta a voz do Senhor comandando para você. Eu vou fazer, vai acontecer, a história vai mudar,
acredita no que Deus te falou, é no que Ele falou pra você, porque Ele falou pra mim. Sabe qual foi a voz de comando pra minha vida quando eu era estéril? Você vai gerar, eu farei acontecer. Essa foi uma voz de comando. E eu fiz o quê? Guardei ela no meu coração. Passaram-se anos. Eu tentava fazer exame, de verdade, amados. Eu acho, às vezes, né, demorava a chegar ali a minha menstruação e eu pensava, pronto, tô grávida. Fazia o exame e não tava. Não era a hora. Mas eu guardei aquela voz de comando. Eu guardei. Você vai gerar. E assim foi. Então, meu amado, você que tá ouvindo, quando aquele Jairo, né? Só para encerrar esse pedaço de mensagem, acho que a pastora vai conseguir entrar aqui. Alessandra Terra. Ela vai entrar. Ô, Glória, amada. Como é que você... Peraí, deixa eu ver aqui pra gente colocar aqui a pastora. Foi para casa, só concluir isso aqui que ela tá entrando. E quando ele chegou lá, Jesus ressuscitou, né? Trouxe de volta a vida da filha dele. Então, isso é quando a gente se posiciona. A paz do Senhor, amada! Ai, meu Deus, perdão. Que bom que deu Tava uma certo. confusão. Agora deu certo, Ah, que graças a Deus. maravilha. Não, que luta. Eu falei, Jesus, amado, que luta, hein? Foi daí, luta daqui também, que não estava dando certo. Eu falei, ai, meu pai. Mas agora deu, glória a Deus. Agora Que bom deu. que você tá Eu aqui. só não tô te vendo. Você não tá me Por vendo? que que será que eu não tô vendo você? Mas eu tô te Não. vendo. Peraí. Eu tô vendo você. Deixa eu perguntar pra alguém que tá aqui. Vocês que estão na live, vocês estão vendo nós duas, gente? Responde aí sim, dá um joinha. Vocês conseguem ver a pastora, a Alessandra e eu também? Eu acho que sim, é porque às vezes acontece isso. Eu já fiz live assim que a pessoa não me vê, não sei por quê, mas eu tô te vendo. Aqui tá normal. Tá bom, eu Sim, aí, não tô vendo ó. você, mas A Meire falou que sim, tá dando pra ver. A Daniele então falou, tá. tô vendo as duas. Então Então continua tá. aí, depois vai ficar gravada, aí você me vê lá. Tá bom. Que legal, que bom que deu certo de você participar, né? A Shirley também tá falando aqui, tô vendo as duas, que bom. Glória a Deus. Que Glória a Deus. bom, eu tô feliz, viu, de você participar aqui, de, né, trazer um pouquinho do seu tempo aí pra nós. Se apresenta aí, pastora, para quem tá aí assistindo, fica à vontade. Uhum. Olá, eu sou a pastora Alessandra Terra, da Igreja Apostólica Casa Firme, dos apóstolos Luiz e Denise Halaui. Sou jornalista também, escritora também, inclusive do movimento, já estive aí em 2 projetos, escrevendo, né, capítulos, e também já participei de outros projetos da Selma Soares, que foi a que nos conectou, né, pastora? Verdade, verdade. A Selma Soares, e estou aqui para a gente poder compartilhar uma palavra do Senhor, trazer para você que está conosco uma injeção de ânimo para esse tempo, porque sempre a breve e momentânea tribulação, ela tem um objetivo: produzir um modo mais que excelente da glória de Deus na tua vida, amém? Glória a Deus. Então, deixa Deus te usar. Pode ministrar aí, que eu tava aqui já, eu entrei um pouquinho antes, e aí tava aqui já falando algumas coisas. Agora a gente quer te ouvir, não quero falar mais. Glória a Vai. Deus, glória a Deus. Você sabe que nós estamos vivendo tempos que são muito desafiadores, né? É, Não tem ninguém, acredito, que não esteja passando por alguma situação, quer seja ela na área emocional, na área física, na área espiritual, muitas vezes dentro de um relacionamento, dentro de casa, familiar, situação com filhos, às vezes é no trabalho, às vezes é financeiro, mas quando a gente tem Deus, a gente não retrocede, sabendo que Ele sempre faz além daquilo que pedimos ou imaginamos. Eu gosto muito de um versículo que fala: segui a paz com todos e a santificação, qual ninguém verá. Vamos falar amém. então de paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o próprio Jesus, ele fala lá em João 14, ele fala: eu vos deixo eu vos dou a paz vos dou,
Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ali, em João 14, o Senhor já fala e já determina que a paz que vem dele é totalmente diferente da que o mundo pode dar. Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é transitória. Muitas vezes ela depende de outros fatores para poder contribuir. Às vezes a pessoa acha que a paz vai estar em ter muito dinheiro, às vezes é em ter muitos amigos, às vezes é fazer muitas coisas, é ter muitas coisas. Só que Jesus, ele nos convida para ter uma paz. Ele afirma que ele nos dá uma paz que é diferente do mundo. Por isso que quando a gente vai lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor, Paulo começa a nos dizendo, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes, diante de Deus, sejam colocadas as suas petições, as suas orações e com ações de graça. Daí vem no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho interessante porque aqui Paulo, ele nos traz à memória que a gente precisa colocar diante de Deus quando a gente está ansioso, né? Lembra que Jesus falava, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? Ele tira a nossa sobrecarga, essa ansiedade. E existe um segredo espiritual para poder lançar sobre ele essa ansiedade. Qual que é? Com petições, chegando para Deus e falando, colocando lá, olha, oração, a intercessão, a comunhão, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um entendimento de fé, um entendimento do caminho da paz. E daí fala, né? Falamos da petição, falamos da oração, e daí vai para a terceira, que eu acho fundamental, com ações de graças. Amém. Às vezes a gente tem muita facilidade em agradecer só quando a gente tem bênção, só quando as coisas estão boas. E se esquece que no processo Deus faz muito mais milagre para nos dar o suporte que a gente precisa para chegarmos na promessa. Porque não existe promessa se não for passar por um processo. O próprio Jesus sabia que ele estaria um dia na cruz e haveria um caminho até a cruz. Mas nem no momento que Jesus estava ali carregando a sua própria cruz, que era uma cruz que ele carregava por cada um de nós, ali com os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Deus Pai não deixou ele carregar sozinho. O que ele fez? Tinha um Simão no meio do caminho, onde ele usou até aqueles que não são, que no caso eram os policiais, os guardas do exército que estavam ali, que olharam para Simão e falaram, você aí, ajuda esse homem a carregar a sua cruz. E Simão foi o escolhido para ajudar o Senhor. Teve alguém carregando a cruz junto com ele, você acha que o Senhor, que Deus Pai, vai deixar você passar pelos processos sozinhos? Não. Ele sempre vai levantar uma pessoa para segurar na tua mão e você poder seguir adiante. A gente usa muito um versículo que fala, não é bom que o homem viva só, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, não é bom que o homem viva só, não é isso? Só que a gente usa muito essa referência para falar de casamento, mas aqui não necessariamente a gente está falando de casamento, a gente está falando que ninguém pode viver isoladamente, Glória a Deus. Que nós precisamos um dos outros, Amém. um dos outros. Né? O princípio máximo que Jesus nos ensinou foi o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo começa com nós, mas tem o próximo também.
Amém. Nós precisamos um dos outros. Glória a Não é Deus. bom que o homem viva só, né? Porque quando um cai, o outro vai lá e ajuda a levantar. Amém. Quando um está dormindo e vem o frio, o outro vai lá e aquece. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Glória a Né? Então, Deus. assim, quando eu estou aliançada com uma pessoa, quando eu tenho um amigo de fé, ainda que eu venha desanimar, ainda que eu venha querer desistir, esse meu amigo de fé vai pegar na minha mão e vai falar: não, Amém. nós vamos juntos, nós vamos Glória para a frente, Deus. porque a gente sabe, de acordo com a palavra, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus quer fazer com que eu e você sejamos perseverantes na nossa fé. Na Amém. nossa fé. Lá em Mateus 24, capítulo 13, começa a falar que se multiplicar a iniquidade, né? No 12 fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, aquele que for ali, olha, apesar de tudo, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Porque, Deus. amadas, nós somos seres humanos. Nós erramos, nós pecamos. E se não fosse assim, porque é como diz lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por que é que Deus precisaria renovar a sua misericórdia a cada manhã? Se não Verdade. fosse por ele conhecer a nossa humanidade e saber que a gente pode errar, que a gente pode tropeçar, mas o que diz a palavra? 7 vezes cai o justo, de todas elas o Senhor a levanta. Porque o Glória a justo é aquele Deus. que depende do Senhor, é aquele que entende a sua humanidade, mas que quando sabe que comete algum erro, que tem algum deslize, não vai se afastar de Deus, vai para os pés da cruz, vai entrar pela porta do arrependimento e vai recomeçar. Vai Amém. fechar a brecha daquilo que fez ele cair e vai recomeçar. Vai perseverar. Por quê? Porque é um dia de cada vez. Todos os dias nós temos a oportunidade de sermos perseverantes. E termos amigos de fé é fundamental. Temos uma casa espiritual, pais espirituais, irmãos de fé é fundamental. É fundamental. Verdade. Nós precisamos uns dos outros, sem censura, porque também a religiosidade, que eu até creio que a palavra, quando diz lá em Mateus 24, 12, que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, tem muito a ver também com a religiosidade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Amém. Né? Não vamos falar de religiosidade que aponta o dedo para o teu irmão, como se você não fizesse nada de errado, condena, mata, julga e pronto. É. Não, a gente está aqui para amar e perdoar. Né? Quando Jesus ele nos ensina lá em Mateus 6, a oração sacerdotal, a oração universal do Pai Nosso, ele fala, você tem que falar: Pai, perdoai as nossas ofensas ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então existe uma condição. Não acredite que você deixando de perdoar alguém, Deus vai te perdoar. Porque isso é um Verdade. princípio e Deus não vai quebrar É. princípio. Ele não vai quebrar. Ele fala assim: você tem como chegar, tem uma chave para chegar a mim. Eu vou perdoar os seus pecados, mas você está perdoando o pecado do seu irmão? Quantas Glória a vezes, Deus. quantas vezes você não não está avançando porque você não fez algo que diz a palavra de princípio, que é perdoar, que é andar a segunda milha. Eu amo Mateus 5, porque Mateus 5 fala do Sermão da Montanha. Né? Começa: Uhum. bem-aventurados, pobres de coração, Sim. porque deles é o reino dos céus. Daí fala: bem-aventurado aqueles que choram,
porque os tais serão consolados. Gente, olha que coisa linda. E Tremendo. quantas vezes a gente quer falar pro nosso irmão, não chora, seja forte, você tem que ser uma pessoa de fé. Se o próprio Senhor Jesus, ele fala, bem-aventurado aqueles que choram, porque esses serão consolados. Glória a Deus. Pegar na nossa humanidade. Vai ter vezes que eu vou chorar. Só que eu E tá tudo tenho bem. que saber onde chorar. E tá tudo bem. Eu vou chorar na presença do Senhor. Eu vou chorar, de repente, num amigo meu de fé. De repente, eu vou Amém. abrir meu coração para um pastor meu que cuida da minha vida. E isso não é fraqueza. Isso é poder tirar de dentro para poder retomar e continuar. Né? Eu gosto muito, eu tenho uma pastora amiga minha chamada Andréa Beverari, que ela canta um corinho das antigas, que fala, eu vou passando pela glória, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, né? Eu não sei cantar, amadas, mas isso é uma verdade. A gente tem que se posicionar. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele que fica andando ao derredor. Se você te mostra fraca, ele vai pegar a sua fraqueza. Agora, se você, apesar do que você está sentindo, apesar do que você está vivendo, você pega e coloca diante de Deus as suas petições, você se lembra que Ele te diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, sabendo que Ele tem cuidado de você. É Ele quem tem cuidado de você, é Ele quem perdoa as suas transgressões, é Ele que te pega no colo, é Ele que vai à frente de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, Ele é o Senhor que sara, o Senhor provedor das nossas vidas. Às vezes a gente quer racionalizar muito, pensar muito, mas as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Verdade. São loucura. Imagina Moisés em frente do Mar Vermelho. Se ele não cresce, você acha que o mar se abriria? Não. Ele olhou para o lugar certo, ele olhou para Deus. Ele perguntou para Deus o que era para fazer naquele momento. Ele ouviu a resposta de Deus e foi obediente à resposta de Deus. Glória a Deus. Foi lá, subiu, levantou o cajado, colocou lá no mar e o mar se abriu. E todo aquele povo, ele teve coragem de colocar o pé primeiro, fazer o mar abrir e colocar todo o povo de Israel. O inimigo veio no encalço e o que Deus fez? Aonde o povo estava passando, aonde aqueles que criam em Deus ficava seco, mas aonde estava o inimigo, a água voltou e matou todo mundo. Porque Deus tinha colocado um anjo entre o inimigo e o povo de Deus. E se ele fez isso naquela época, ele está fazendo hoje, colocando um anjo para ficar e dizer para os teus inimigos que ele está cuidando de vocês. Não importa a situação, tenha fé, creia, porque Deus não é homem para mentir e muito menos filho do homem para que se arrependa. Nós muitas vezes falamos aquilo que não cumprimos, mas Deus não faz isso. Deus, ele é um Deus provedor. E quando ele dá um decreto, quando ele faz uma promessa, é por amor ao nome dele que ele vai cumprir. Porque ele é, e pronto, ele é. Nós é que muitas vezes não acreditamos e largamos o processo, porque o processo, às vezes, requer uma resiliência que, às vezes, a gente acha que não tem. Mas eu gosto muito também de uma frase dita, né, no natural, que fala, você não conhece a força que tem até você precisar dela. É verdade. Né? E muitas vezes é verdade. Você se acha fraco, você se acha incapaz, você acha que vai desistir, que não vai dar mais e etc. Da mesmo jeito, vamos passar para a Bíblia, que eu gosto da palavra, Gideão, o nosso irmão do Antigo Testamento, Gideão. Ele estava ali, vivendo num momento onde o inimigo estava tirando até o básico deles, até a comida. De repente ele estava ali, prostrado,
no chão, escondendo o alimento da família dele. Daí chega o anjo e chama ele de quê? Homem valente. Você acha que na situação que ele estava, ele se via como valente? Não, ele não se via como valente. Você imagina o emocional de uma pessoa vendo que até as coisas básicas estão sendo tiradas dela. Com Verdade. certeza, ele estava preocupado não só consigo, mas com toda a sua casa. Ele estava se sentindo incapaz de prover as coisas para sua própria família. Ele via os inimigos, o povo que estava atacando o povo de Israel, como gigantes. Ele achava que nunca fosse reverter um negócio desse. Mas chegou um anjo que falou e veio trazer, resgatar da memória dele a essência dele, que era o quê? Ser um homem valente. Olha Glória a só, Deus. quem é que você está precisando resgatar? Porque às vezes Deus não vai mandar um anjo lá do céu, É. mas vai usar a sua vida para abrir a boca na vida de outra pessoa e falar: ei, mulher valente, ei, homem valente, trazer, puxar. Por isso que eu falo que ter amigos de fé é fundamental. Amém. Nós precisamos trazer à memória uns dos outros quem nós somos em Cristo. Porque nós temos uma identidade em Deus. E ninguém pode tirar essa identidade de nós. Glória a E Deus. faz parte da nossa identidade sermos fortes e corajosos. Como o Senhor falou lá em Josué capítulo 1, 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. O Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E essa é uma Aleluia. promessa que Jesus, lá na frente, ele confirmou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma verdade absoluta. A palavra de Deus não muda. Céus e terras passarão, mas a palavra vai permanecer. E Deus confirma na sua palavra. Eu não sei, amada, quem é que está precisando ouvir isso? Quem é que precisa de um ânimo para saber que você não está sozinho? Você Amém, não está Jesus. Glória a sozinho. Deus. Se você hoje você não tem uma pessoa, uma amiga, um amigo de fé, peça para Deus que Ele vai te dar. Ele vai levantar para andar com você alguém que vai orar por você. Alguém que você vai poder orar. Alguém que vocês vão andar unidos em fé, sabendo que o Senhor faz muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. E nós vivemos um tempo que precisamos andar em unidade. O mundo está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos esses filhos de Deus. Nós somos aqueles que precisamos manifestar a glória de Deus na terra. Com o quê? Com humildade, com mansidão, com fruto do Espírito Santo, perdoando ainda que seja o imperdoável, ajudando até aquela pessoa que te fez mal, indo na contramão do que o mundo está indo. Porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos nos conformar com este século, com as coisas que estão acontecendo. Não podemos abrir mão de que nós somos em Cristo. Amém. Não podemos abrir mão da verdade que liberta. Se verdadeiramente você estiver no Filho, verdadeiramente você será livre. Aleluia. Livre, e foi para a liberdade que o Senhor te libertou. É tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de seguir adiante, é tempo de estabelecer o reino do Senhor na terra. Eu quero declarar que aonde você coloca a planta dos seus pés, bendito é o lugar, aonde você coloca as suas mãos, prosperará. O Senhor é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, Aleluia. porque sobre você há uma promessa e Deus não muda e não brinca. E para finalizar, pastora, eu quero contar algo para trazer ânimo para as minhas amadas, meus amados que estão aqui conectados conosco, uma experiência que eu tive de um milagre muito grande, mas aos olhos do humano eles podem parecer muito pequenos.
preste atenção, porque às vezes a gente quer dar valor somente para os grandes acontecimentos, Verdade. para os grandes milagres. Mas Deus é aquele que trabalha no pequeno e no grande. Quando você entende o pequeno, ele vai te colocar no grande. É nada Meu tendo, mas Deus. possuindo tudo. Eu estava uma vez fazendo missões lá em Portugal. E eu estava com muita sede, eu danço, né, com o Ministério de Dança da minha igreja. Eu estava em Portugal e a gente foi fazer um evangelismo de impacto na rua. E eu estava com muita sede, com roupa de dança, não tinha levado nenhum dinheiro para poder comprar uma água. Eu tinha uma moça que estava no nosso grupo e eu pedi para ela, será que você pode comprar uma garrafa de água para mim, que eu não trouxe dinheiro e eu tenho que ir dançar, a gente está fazendo as coisas. Daí ela estava ajudando em outras coisas, falou para mim, daqui a pouquinho eu vejo para você. Quando foi para a gente entregar um negocinho pro pessoal do evangelismo, sabe quando a sua garganta fica seca, Uhum. que você não consegue, fica até grudando? Aham. Eu tava com a minha sede, estava assim, com a garganta seca. Daí eu perguntei para a irmã, você conseguiu comprar água para mim? Daí ela virou para mim e falou assim, não, infelizmente eu fui fazer outras coisas, não consegui comprar. E todo mundo já estava distribuindo, falando de Jesus para alguém. E eu era a única que estava parada. E eu com aquela sede. Eu falei, Deus, eu vou abrir mão aqui da minha sede, passando mal, mas me dá uma pessoa que o Senhor quer que eu fale do Senhor. Daí, do outro lado de uma praça que tem lá na cidade de Porto, chamada Praça da Batalha, eu vi uma senhora de umas 70 e poucos anos, andando assim, de cabelinho curto. Eu falei assim, eu vou entregar para ela. Daí eu fui, encostei na senhora, ela se assustou, óbvio, tá na rua. Uhum. Eu falei assim, senhora, posso te entregar algo? Daí ela falou assim, estou com pressa. E continuou andando. Eu falei, mas é rapidinho, eu vim lá do Brasil. Dela, o Brasil precisa mais do que nós. E andando. Nisso, eu já tinha andado uma quadra com ela. Daí eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou que fazia um mês, faltava um mês para o Natal. Eu falei, mas isso daqui é uma mensagem de Natal que eu queria deixar com a senhora. É um cartãozinho de Natal. Depois de 2 quadras ela parou. Então tá bem. E daí eu abri, era uma cruz em forma de um pacotinho. Daí eu li o que eu tinha escrito, tal. De repente essa mulher coloca a mão dentro da bolsa dela e fala assim: "Ai, lindo". Ela se acalmou, falou: "Não, lindo, muito bonito o que vocês fazem. Bonita a mensagem, tal". Uhum. Daí ela falou assim: "Mas você me perdoa?". Daí eu dei um passo para trás. Eu falei assim: "Me perdoa?". Deu com o Espírito Santo. Meu Deus, o que será que eu fiz para essa mulher estar me pedindo perdão? Será que ela vai brigar comigo? Daí eu falei assim, pois não? O que foi? Ela falou assim, então, antes de você vir falar comigo, eu tinha parado num lugar. E daí, agora, você falando comigo, eu comecei a sentir um arder aqui no meu peito, e eu acho que o que eu comprei não é para mim, é para você. Mas você me perdoa? Ela tirou assim da sacola. Você aceita essa garrafa de água? E me Glória a entregou Deus. uma garrafa de água. Eu Tremendo. havia pedido para uma pessoa, eu estava morrendo de sede, e Deus usou quem não era para fazer aquilo que eu queria. Glória a Deus. Quem sabia que eu estava com sede era o Senhor. Amém. Daí ele falou para mim, o Espírito Santo: Você tem sede? Eu te dou de beber. Aleluia. E eu uso quem eu quiser, a hora que eu quiser, para fazer o Aleluia. que eu quiser. Porque eu sou a água viva, e se você crer em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Nisso, eu já estava chorando, peguei a garrafa de água, falei, senhora, Deus te usou, porque eu estava com sede, daí eu contei para ela tal. Daí o Espírito Santo continuou, você tem muito pouca fé, olha isso. Meu Daí eu Deus. falei, o que será? Daí ele falou assim, pergunta o nome da senhora. Daí eu falei assim, senhora, qual é o seu nome? Daí ela me vira e fala assim, eu me chamo Graça. Daí o Meu Espírito Deus. Santo, a minha graça te Aleluia. basta, porque o meu poder se aperfeiçoa Meu Deus. na tua fraqueza. Glória
a Ô, Deus, glória, tremendo. gente, dá um glória na tua casa. Tremendo, glória a Dá um Deus. glória. Qual é a chance de você estar com sede Ai, e meu Deus. encontrar uma graça no meio do caminho que compra uma garrafa fechada de água e te dá uma garrafa de água? Tremendo. Só Isso Jesus. só Deus faz. Só Só Deus. Deus. Ali não era eu entregando uma mensagem para a mulher. Aquilo ali Deus quis mostrar para mim que quem tem o controle da minha vida é Ele, que a Amém. minha dependência tem que ser dele. É Ele que é meu redentor, é Ele que é o meu Senhor, é Ele quem é o meu maravilhoso. Você tem sede, Ele te dá de beber. Você tem fome, Ele te dá de comer. E Ele é aquele que faz muito além daquilo que você pede ou imagina. Amém. Então, não importa o que você esteja passando, Deus não se esqueceu de você. Deus não está longe de você. Deus não é surdo e não é cego. Ele sabe o tempo e o modo para que tudo aconteça na sua vida. E ele prometeu, ele vai fazer. Apenas tenha fé de perseverar e não está conseguindo sozinha, pegue sua amiga de fé. Não consegue orar com palavras? Abra a palavra e comece lá. Vai lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Daí pula lá para o Isaías 40, aqueles que confiam no Senhor renovarão a sua força, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. E vai lá para o Salmo 91, depois vai passeando pela Bíblia, fazendo declaração de fé, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é ela que vai te fortalecer, e ela que vai fazer com que o inimigo se afaste de você. Resistir ao inimigo, resistir ao demônio, e ele fugirá de vós. Aquilo que você alimentar vai te dominar. Então, se você se alimentar da palavra, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. É a palavra, a pessoa, o verbo que se fez carne que vai ter o domínio sobre a tua vida. Então, meu amado, minha amada, persevere, fique firme, crendo, dando glória a Deus. Lembra, são 3 coisas: petições, oração e dando graças a Deus. Com esses 3 caminhos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Ai, disparei falando, Deus. né? Oh, maravilhosa, amei. Nossa, até me emocionei aqui, porque um testemunho aparentemente simples, mas aí vem o pensamento, ele cuida dos detalhes, né? Dos detalhes, Total. das coisas mínimas, assim. Então, é incrível mesmo. Deus é extraordinário. Foi muito bom mesmo. Muito bom o testemunho. Amei. É, E agora, o pastor, eu queria que você, antes da gente encerrar, né, você falasse aí com esse pessoal as últimas coisas assim e fizesse uma oração pelas essas mulheres que estão assistindo. Eu vou deixar essa live gravada, Tá. né? Quem não pôde assistir, né? Porque às vezes pelo horário mudou, vai assistir depois. E, Amém. né? Você já profetizou muita coisa aí, já ministrou, já recebi minha Amém. porção, mas Amém. ora aí por todas nós, né? Por todas essas Amém. mulheres. Eu quero deixar 4 versículos que está lá no livro de Isaías. Eu acabei de falar do último, que fala da águia, mas eu gosto muito lá no 40, 28, começando no 28, porque a palavra do Senhor fala assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se canse nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Primeiro, não sabes. As pessoas que conhecem a Deus sabem. Se você não é um cristão, se você não é um evangélico, pelo menos ouvir falar de Deus, da soberania de Deus, você já ouviu. Que Ele é o eterno,
que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador de toda a terra, que Ele não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha que coisa linda. No 29, Ele faz forte o cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Até os moços se cansam, até os jovens se cansam, e de exaustos caem, e os moços caem. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Gente, Ele multiplica a tua força. Ele multiplica a tua força, Ele renova o teu vigor. Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha e o que bate a porta se abre. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você só precisa confiar nele. Se você está afastado, se você por algum motivo se afastou, porque está cansado da guerra, porque está desanimado com as situações, hoje é o dia de você retomar, hoje é o dia de você voltar e falar assim: Senhor, ajuda na minha fraqueza, Senhor. Ajuda na minha fraqueza, Senhor. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Em Cristo Jesus. Retome com Ele, retome a sua intimidade com Ele, retome a leitura da palavra, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, como diz lá no livro de Lamentações de Jeremias 3:21. Traga a esperança as promessas de Deus, traga a esperança a palavra de Deus. Ah, mas tá tudo bem comigo, não estou passando por nada disso, mas tem alguém do seu lado passando? A palavra do Senhor não diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegrem? Sim. Seja você a boca de Deus na vida de alguém. Seja você a fazer, a trazer a lembrança, a memória do teu amigo, o que pode dar esperança para ele. Ao invés de ser um amigo como Jó teve, que ficava buscando justificativa, leve esperança, leve palavra, leve entendimento, leve amor, leve alegria, porque a vitória dele será a tua vitória. E daí vocês vão caminhar juntos, e vocês vão glorificar juntos, porque quando Deus faz uma promessa, Ele já tem o sim e o amém, para a glória do nome dele, para que você e eu sejamos testemunhas na terra das maravilhas que ele faz na nossa vida. E porque ele faz na nossa vida, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ele. Lembrando que é um dia de cada vez, no tempo e no modo do Senhor. Então, hoje é dia de você renovar a sua fé, renovar a sua esperança, em nome de Jesus. Eu queria agora que você colocasse a mão no seu coração. Vamos orar e declarar, vamos fazer declarações de fé, em nome de Jesus, para que você possa retomar, para que a tua identidade em Cristo possa ser renovada e nunca mais você esqueça quem você é em Deus. Amém? Amém. Amado Deus, glorioso Deus Santo, Senhor, nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Nós queremos glorificar o teu nome e te agradecer, porque é um privilégio estarmos aqui, Senhor, ouvindo daquilo que vem do céu, trazendo à memória a tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, eu quero colocar, Senhor, a cada um que está aqui nesta live, começando por mim, pela pastora, por todos aqueles que estão conectados aqui, Senhor, diante do teu altar, pedindo para que o Senhor nos esconda, Senhor, como a menina dos teus olhos. Nós queremos declarar, Senhor, que tu és a nossa paz, que tu és o nosso socorro, que tu és o socorro bem presente na angústia. Ah, Senhor amado, queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, único e suficiente, Senhor e Salvador, que a nossa confiança está em Ti. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza. Senhor, fortalece a nossa mente. Senhor, que a nossa mente, põe a mão na sua cabeça, seja a mente de Cristo. Tira tudo aquilo que não vem
de ti, Senhor. Coloca, Senhor, um capacete na nossa cabeça, para que nenhum dado inflamado do maligno venha atingir os nossos pensamentos, mas que somente a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, esteja no nosso pensamento e no nosso coração. Amado Deus, nós sabemos que tu és poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Senhor, eu quero fazer uma declaração, Senhor, por todas as famílias, pelas aquelas pessoas, Senhor, que estão passando por tormento dentro das suas casas, dentro do seu lar, que estão sendo atacados nas suas emoções. Senhor, brigas familiares. Eu quero, Senhor, recolher no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra que não veio de ti, Senhor, recolher, para dizer que só o Senhor é Deus da vida de cada um. E o Senhor é aquele que restaura famílias, é aquele que restaura casamentos, é aquele que faz o coração do pai se converter ao coração do filho, e o coração do filho se converter ao coração do pai. Amado Deus, nós queremos ouvir testemunhos de famílias restauradas. Senhor, repreendemos todo ataque nas casas pela questão financeira. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha. E a porta que o Senhor fecha, homem nenhum abre. Amado Deus, glorioso Deus, nós te pedimos as melhores portas de emprego, as melhores promoções. Amado Deus, para que mais filhos teus possam estar, Senhor, nas 7 esferas da sociedade, indo ali, Senhor, ganhar aquele espaço para ti, ser boca do Senhor dentro do seu emprego, dentro do seu colégio, dentro da onde o Senhor enviar, Senhor, para que o teu ID seja em todos os lugares, para que nós possamos ser verdadeiramente cartas vivas, Senhor. Cartas que possam ser lidas pelas pessoas. Amado Deus, ajuda, Senhor, aqueles que estão passando, Senhor, por ataque no físico, que tem alguém doente na sua família. Amado Deus, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu quero fazer uma declaração de cura, Senhor, que o Jeová Rafá, o Senhor que sara, está passando na casa de todos aqueles que creem, Senhor. O médico dos médicos está agora trazendo a cura. Se preciso for, ele troca os órgãos, Senhor. Se preciso for, ele faz o câncer vomitar pela boca. Ele faz tudo novo de novo. Nós queremos e nós cremos, Senhor, que os mudos possam falar, que os surdos possam ouvir, que os cegos possam ver, Senhor, que os coxos possam pular e saltar, Senhor, de alegria, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o maravilhoso das nossas vidas. Aleluia. Amado Deus, glorioso Deus, Senhor, que possamos ser filhos maduros, com identidade, Senhor, que possamos, Senhor, ter o coração generoso, para sempre estender a mão para o nosso próximo. Senhor, não nos deixe cegar espiritualmente, mas antes que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo, Senhor, e que possamos amar ao nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos. Senhor, nós queremos, Senhor, ser o resplendor da glória de Deus, Senhor, nesta terra. Amado Deus, como o Senhor diz lá no livro, Senhor, lá que Paulo, ele dizia que Cristo em vós, no livro de Colossenses, é a esperança da glória de Deus. Senhor, nós queremos ter Cristo em nós, para que possamos ser a esperança da tua glória na vida daqueles que não te conhecem. Senhor, que nenhum filho teu, filha tua, passe desapercebido, Senhor, diante de nós, mas que possamos estar sensíveis, Senhor, para saber quando alguém precisa de uma palavra, para saber quando alguém precisa de um abraço. Ô, Senhor, tira da nossa boca a murmuração, tira da nossa boca crítica, mas que possamos, Senhor, ser aquela boca que edifica, aquela boca que traz a vida e vida em abundância, porque é essa boca que o Senhor quer, Senhor. A tua palavra diz que o poder da vida e da morte está na boca, e nós não queremos matar pessoas, mas nós queremos que elas tenham vida e vida em abundância. Senhor, limpa a boca do teu povo, para tirar toda a murmuração, para tirar aquilo que não vem de ti, mas que
possamos, Senhor, ser aqueles, Senhor, que o rio de vida possa fluir através de nós, a ponto de inundar, a ponto de estabelecer o teu reino nesta terra, para a tua honra e glória. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Obrigada, amada. Deus amém, abençoe abundantemente. Foi uma amém, bênção. Palavra tremenda para o nosso coração, né? Eu vi aqui, ó, a Shirley falou, né? Eu estava precisando muito dessa palavra. amém, Eu creio que Deus coloca as pessoas certas na live, né? Para ouvirem aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então foi maravilhoso. Eu também recebi minha amém. parte. E como eu Desculpe o falei, vai ficar atraso, gravado. hein? Nada, mas assim, foi no tempo de Deus. Eu até tentei entrar antes, mas não deu certo, né? O Senhor que realmente queria que essa palavra fosse ministrada e Amém, foi uma bênção, né? Veio do céu. E que o Senhor continue te amém, abençoando abundantemente, né? Te amém, enchendo de saúde, de direcionamento, de graça, sua casa, sua família, sua vida, seu ministério, todas amém, as áreas. Que você continue sendo uma bênção e eu espero que a gente se veja em breve. amém. Em nome de Amém. Quando Jesus. precisar, eis-me aqui, tá bom, gente? Amém, Se amada. alguém, se alguém precisar de oração, quiser falar mais, só é me procurar no direct do meu Instagram, que é @terraalessandra, e a gente está sempre à disposição para os irmãos em Cristo. Amém. Tá Terra bom? Alessandra. Gravou aí, Terra gente? Segue ela lá Alessandra. e fala. E fala com ela. Amém? Tá Que bom. Deus abençoe, Amém. amada. Um beijo Amém. grande. Você não Beijo no tá me seu vendo coração. ainda, né? Obrigada. Você não tá me vendo Não, tá ainda. preto para mim. Não te Tá, vejo. mas Tá depois você vai preto. me ver. Tá bom. Beijo. Deus Beijo. Fica abençoe. com Com Deus. Deus. Beijo. Beijo. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe vocês, viu? Abundantemente. Vou deixar gravada essa live. Manda para alguém que precisa. Ouviram essa palavra? Quem estava aí conosco até agora? Vocês viram que foi forte? Manda para alguém aí que Amém. precisa dessa sacudida, né? Desse direcionamento, desse fortalecimento do Senhor. Seja um missionário, um evangelista, seja uma ferramenta do Senhor agora enviando para alguém, alguma amiga, né, pastora? De repente precisa Sim. ouvir. É um familiar que precisa, que está desanimado, que a palavra de Deus sempre levanta e fortalece nosso coração. Amém, gente? Deus Amém. abençoe Amém. vocês, a casa. Beijo. Beijo. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.